Olá, sejam todos bem-vindos. Nossa aula número 6 do workshop de pintura mural a seco e a fresco. Na aula passada, a gente falou sobre reintegração, escolhas da técnica, mimética, tratégia, pontilismo, abstração cromática, né? Materiais e outras técnicas. E agora, na nossa aula número 6, a gente vai falar sobre políticas públicas, teóricos, cartas patrimoniais e carta de Veneza. Vamos destrinchar a carta de Veneza, né? Uma vez que os nossos muros eles estão atrelados à arquitetura. Então é importante a gente compreender, né, essas políticas, compreender essas cartas, essas recomendações. Como é de praxe, né, o nosso programinha. Então aqui essas aulas já foram dadas, né? Olha quanta coisa a gente já viu. E agora a gente está aqui na nossa aula número 6. Então, cartas patrimoniais, né? O que elas são, como funcionam, de onde surgem, né? Então, elas são resultados de reuniões relativas à proteção do patrimônio cultural e cada uma dessas reuniões elas têm um foco, né? Então, por que a gente vai falar mais da Carta de Veneza? Porque ela está mais direcionada à arquitetura, né? Então, são documentos elaborados nessas reuniões, né? Que trazem algumas recomendações, não há para dizer que é uma exigência, mas se recomenda, né? Então é uma carta conclusiva. Então, né, aqui as principais cartas, né, a Carta de Atenas de 31, a Carta de Atenas de 33, que é a nossa maior carta, né, a recomendação de Delhi para a arqueologia, em 56, recomendação de Paris, né, paisagens e sítios arquitetônicos, 62. A nossa tão importante Carta de Veneza, de 64, né? Recomendação de Paris, Quito, recomendações de Paris de 68, compromisso de Brasília, então, em 70, a nossa primeira carta patrimonial. Então, compromisso de Salvador, Convenção de Paris, Carta de Restauro, né, de 72, Declaração de Estocolmo, Resolução de São Domingos, gente, e por aí vai, né? Tem uma lista enorme de cartas de recomendação, né, de cartas patrimoniais. Então, essas reuniões são organizadas, né? E eles fazem, aproveitam às vezes alguns eventos já concretos e aproveitam também para discutir, né, essas cartas de recomendação. Então, a gente tem uma infinidade de cartas e de tempos em tempos, né, essas cartas são renovadas porque algumas questões que não foram pensadas lá atrás, né, então, de tempos em tempos, essas cartas são repensadas, são renovadas, né? A gente tem uma infinidade dessas cartas. Né? E como que eles pensam, né? Por que existem tantas cartas, né? Então, na evolução das cartas, né, as definições da noção de documentos e o seu entorno, né? Então, aos poucos eles vão pensando cada vez mais além. E hoje uma dos principais assuntos discutidos dentro dessas cartas de recomendação é a parte da sustentabilidade, né? Então, obras verdes, o tratado da água, né? Então, são nessas reuniões em que essas cartas, né, em que se para pensar nessas questões, né? Então, elas vão evoluindo no decorrer dessas reuniões. Né? Então, hoje, a ação preservacionista mostra a preocupação com os contextos culturais, né, em que os bens preservados se inserem, recriando significados. Nos documentos mais recentes, destaca-se a preocupação com a autenticidade, a cultura popular e patrimônio imaterial. Gente, o patrimônio imaterial está super in. E que também leve em consideração os valores e as referências locais, além das universais. Né? Então, aqui, como é que é o desenvolvimento histórico? Né? Como é que o Brasil evoluiu
nessa questão, né, desse interesse com o patrimônio. Então, até 1936, não havia nenhuma legislação, né, e nenhuma equipe técnica competente, nem para acompanhar e nem para acompanhar essas questões. Então, o estabelecimento de qualquer lei de preservação, quando aplicada à propriedade particular, era barrada por inconstitucionalidades, né? Então, a nossa primeira lei de patrimônio cultural, ela saiu da lei de patrimônio de reserva ambiental, né? Porque até então eles estavam mais atentados ao patrimônio, à preservação do patrimônio ambiental, né? E depois eles começaram a parar para pensar na importância do patrimônio cultural também, né? Então, o estabelecimento de qualquer lei de preservação, quando aplicada à propriedade particular, né, era barrada por inconstitucionalidade. Isso permitia com que o particular acabasse fazendo o que bem entendesse do seu bem. Então, muitas coisas foram perdidas até 1936. Então, Gustavo Capanema, né, ministro da Educação no período da ditadura, de 34 a 45, encomenda a Mário de Andrade, né, projeto para a criação de um órgão que se ocupasse da preservação do patrimônio cultural também, né, e dos diversos segmentos que a cultura tem. Então, aí veio a criação do SFAM. Né? Então, em 1936, a criação do SFAM, a Secretaria do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico Nacional, né? O diretor Rodrigo de Melo Franco de Andrade, né? Foi uma fase heróica. Grande parte, gente, dos tombamentos até hoje, né? A maioria deles foi feito até 1970. Então, foi baseado nessa criação do SFAM. Né? Eles foram, né, fase heróica realmente, porque eles deram um gás, assim, tipo, não, vamos tentar preservar o máximo de coisas possíveis, né? Hoje é um processo de tombamento, leva uma década quase, sabe? Eles tentam postergar ao máximo, porque infelizmente as pessoas têm uma consciência de que ter um bem tombado é um elefante branco, né? Elas não conseguem ver como um benefício, como um privilégio. Eu adoraria ter, né, uma UIP, uma unidade de interesse do patrimônio, para chamar de minha, né? E, mas gera custo, mas é difícil, mas não pode fazer nada. Não, gente, isso é um discurso decorado de quem tem preguiça, né, de entender o benefício, de entender, daí, claro, depois que desaba, quando chama o restaurador, fica muito caro, mas esperou desabar por quê? O benefício fiscal teve. Mas não recolheu o IPTU, era para, em vez de recolher o IPTU, deveria ter feito uma manutenção periódica. Então, há um erro, sabe, no uso desses benefícios, né? Então, o início de um período de ações de preservação do nosso patrimônio, né, com a criação do SFAM, a área de concentração, né, inventariar bens mais significativos da nossa cultura, né, intervir em monumentos abandonados e introduzir a normalidade constitucional, né, o tombamento normal. Né, e segundo diretor foi Renato Soeiro, de 67 a 79. O órgão passou a ser uma diretoria, né, DEFAM, e posteriormente um instituto, o IFAM, que é o que a gente conhece até hoje. Então, em 70, o primeiro encontro nacional sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, que fez a carta de recomendação, né, o compromisso de Brasília, a criação em 76 de diretorias regionais, né? Então, cada estado acabou tendo a sua regional, né? Então, a política de tombamento voltada para conjuntos urbanos e criação de formação profissional para conservadores e restauradores, né? Então, a coisa foi evoluindo, né? Eles foram galgando cada vez mais esse desenvolvimento, né? Então, em 71, o segundo encontro nacional de
preservação do patrimônio histórico-artístico, né, com orientações para questões legais e financeiras relativas à preservação de bens culturais, a Carta de Petrópolis, a Carta de Cabo Frio, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, isso daqui foi Rio 92, não sei se vocês já eram nascidos, mas eu me lembro que foi assim uma comoção, né, foi o primeiro tratado da água, né, a gente assinou compromissos importantes que até hoje a gente não conseguiu realizar. Né? Então, o documento regional do Cone Sul, né, da autenticidade, em 95, né, e até o IFAM da atualidade. Então, várias parcerias, algumas com o Ministério da Cultura, através do PRONAC, né, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o projeto Monumenta, que foi maravilhoso, né? Então, de revitalização de centros urbanos em parceria com o BNDES, e a conservação e restauração de monumentos, né? Então, verbas para esse tipo de projeto. Então, falando ainda das cartas das principais cartas, né? Então, 1931, a Carta de Atenas, né, que é um manifesto urbanístico, resultante do 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, realizado em Atenas, né? Então, Estocolmo, realizado em Estocolmo, em Delhi, né? Então, realizado em Atenas em 1933, o evento que teve como tema cidade funcional, né, discutiu aspectos da arquitetura contemporânea e foi dominado pela visão dos franceses e de não menos do que Le Corbusier, em particular onde o tópico sobre patrimônio histórico foi introduzido por solicitações dos delegados italianos, né? Então foi uma conferência internacional muito importante. Então, o documento final, redigido por Le Corbusier, fruto dessas discussões, define praticamente o conceito de urbanismo moderno, traçando as diretrizes e fórmulas que, segundo seus autores, seriam aplicáveis internacionalmente, né? E a carta considerava a cidade como um organismo a ser concebido de modo funcional, na qual a necessidade do homem deve estar claramente colocadas e resolvidas. Então, desse modo, preconiza a separação das áreas residenciais, de lazer, de trabalho, propondo um lugar de caráter e da densidade das cidades tradicionais. Então, uma cidade na qual os edifícios se desenvolvem em altura e inscrevem em áreas verdes, né? E se inserem em áreas verdes. Por esse motivo, pouco densas. Então, tais preceitos influenciaram o desenvolvimento das cidades europeias após a Segunda Guerra. E no Brasil, a criação do Plano Piloto de Brasília, né, por Lúcio Costa. E esse é considerado como o mais avançado experimento urbano no mundo que tenha aplicado integralmente todos os princípios dessa carta. Então, né, veja o quão importante ela foi para nós também, né? Então, né, chegamos na tão famosa carta, tão citada Carta de Veneza, né? Então, essa carta também é conhecida como a Carta Internacional de Conservação e Restauro de Monumentos. É um documento básico da conservação patrimonial. Ela foi elaborada ao longo do trabalho do 2º Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, realizado em Veneza, em maio de 64, e adotadas, né, pelo ICOMOS e pela Unesco e outras instâncias oficiais de muitos países. No Brasil ela é muito utilizada, mas a gente precisa entender, são só 16 artigos e a gente precisa realmente saber lê-los, né? Saber aproveitar essas 16 simples recomendações. Então, como eu já havia dito no slide anterior, em maio de 64, né, o 2º Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, né, o ICOMOS é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, né, então essa carta internacional
Fala sobre a conservação de monumentos e sítios históricos. Então, portadas de mensagens espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como um testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um patrimônio comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesmo o dever de transmitir na plenitude de sua autenticidade. E assim começa a Carta de Veneza. Então, é, portanto, essencial que os princípios se devem persistir a conservação e a restauração dos monumentos, né, eles sejam elaborados em comum e formulados num plano internacional, ainda que caiba a cada nação aplicá-los no contexto de sua própria cultura e de suas tradições, né? É uma recomendação geral, mas obviamente cada situação, cada local tem as suas peculiaridades, né? Então, consequentemente, segundo o Congresso, né, ele aprova o segundo o texto. Então, artigo 1, a noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como um sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa, de um acontecimento histórico, estendendo-se não a só as grandes criações, mas também as obras modestas, que têm adquirido com o tempo uma significação cultural, para a gente perder um pouco essa relação, né, aqui um sítio arqueológico, de que só monumentos históricos, né, precisa ser um mausoléu, uma construção faraônica para ter, né, um valor de patrimônio. Não, gente, né? A gente de repente uma casinha, mas que tenha um contexto histórico importante, né? Ele também tem a sua importância, né? Olha aqui, né? Aqui são grandes monumentos, né? A gente vê aqui, né? Minas Gerais, mas essa casinha também tem a sua importância, né? Isso é Mariana, gente. Essa é a Praça Central. Essa igreja foi inaugurada recentemente, né? Então fica aqui a nossa primeiro artigo da Carta de Veneza, né? Olha só, né? Todo esse sítio arqueológico tem valor, todas as casas têm a sua importância. Aqui a Casa Estrela, né? Esse é um caso daqui de Curitiba. Essa casa a gente vai falar um pouco mais sobre ela num outro artigo, porque inclusive, né? Mas veja como ela está aqui. Ela é de um valor histórico e de uma importância arquitetônica muito grande. E não vou contar agora, porque a gente vai falar dela num outro artigo da Carta de Veneza. Artigo número 2. A conservação e restauração dos monumentos constitui uma disciplina que reclama a colaboração de todas as ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a salvaguarda do patrimônio monumental. Então, aqui a gente fala sobre a multidisciplinariedade de um projeto de restauro, de um projeto de intervenção, de se pensar nesse patrimônio. Então, o arquiteto, o engenheiro, o historiador, o conservador, o restaurador, o químico, o biólogo, a senhorinha que é do bairro, que é da comunidade. Então, tudo isso toda essa multidisciplinariedade é importante, né? É um trabalho feito a muitas mãos. A conservação e restauração dos monumentos visam a salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico, né? Então, olha aqui, aqui a gente não está só preservando a a moldura, a obra em si, mas também o que está, né,
na informação, a sua importância histórica, ela data, ela traz informações, né? Então tudo precisa ser preservado. Quando a gente restaura um periódico, né? Um periódico é um jornal. O que é importante dele? O papel, a informação, né? Qual é a importância, a data dele? Tudo é importante. É isso que o artigo número 2 quer dizer. Artigo número 3, gente. Artigo número 4. A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, manutenção permanente. Infelizmente, as pessoas têm uma ideia que restauraram uma única vez e aquilo vai perdurar para o resto da vida, né? A ação do restauro é como se fosse um videogame, você ganha uma infinidade de vidas, né? Não, gente, se você não fizer uma manutenção periódica, por exemplo, nos seus dentes, uma limpeza, tirar os tártaros, você não vai ter eles por muito tempo, e isso serve também para a manutenção dos nossos monumentos, né? Então as pessoas acham que trocaram uma vez o telhado e nunca mais vão visualizar se tem alguma telha que quebrou, que caiu se saiu do lugar, né? As coisas não se mantêm sozinhas. Né? Então, pintura, telhado, alvenarias, assoalho, terreno, tudo isso precisa ter uma atenção especial, né? Você precisa estar sempre cuidando do seu bem, observando o seu bem, para que ele não desmorone, né? Artigo 5. A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à sociedade. Tal distinção é, portanto, desejável, mas não pode e nem deve alterar a disposição ou a decoração dos edifícios. É somente dentro desses limites que se deve conceber e que se pode autorizar as modificações exigidas pela evolução dos usos e dos seus costumes. Então, por exemplo, né, aqui foi feito, né, um restauro, né, da sua fachada, né, mas ela manteve as características originais da edificação. Né? Por dentro foram feitas algumas adaptações, né? Porque qual era a necessidade dessa paróquia? Era ter um espaço, né? Um espaço um pouco mais confortável, né, que tivesse uma pia, um banheiro, né, dentro da área da sacristia. Mas eu não poderia simplesmente, né, fazer muitas modificações. Então, adaptações necessárias é uma das coisas que muitas igrejas, a gente está batendo cabeça na igreja da ordem, porque no meio do centro histórico a gente precisa pôr uma rampa de acessibilidade. Não há como, a gente tem que atender, né, a questão de acessibilidade. Né? Eu ontem estava numa outra obra que eu tenho, na Casa das Rosas, aqui em Curitiba também, e tem uma escadaria linda, uma parede, um planejamento azul com dourado e umas nuvens, né? Um desenho todo rebuscado, muitas cores. E a engenheira olhou para mim e falou assim: eu vou ter que abrir uma caixa aqui de passagem de luz, porque eu tenho que na escada fazer uma indicação para o corpo do bombeiro da saída. Eu falei, precisa, né? Então, algumas questões nem se discute, mas obviamente o que dá para ser discutida? Se deixar o eletricista e o engenheiro sozinhos para fazer isso, o que eles vão fazer? Vão abrir um talho de atravessado da outra tomada lá do chão, né? Assim, e vão arregaçar a parede. Aí, qual é a minha função? Diz assim, beleza, essa fiação vem de onde? Vem do forro. Eu falei, dá para fazer externamente uma caixa e a gente só abrir o buraco? Dá. Perfeito. Só tem o buraco. Então, assim, tem modos de fazer? Tem, claro que tem. Sempre tem, gente.
Né? Olha aqui, a Capela do Santa Maria, essa é uma obra bem interessante. Aqui em Curitiba, também fiz parte em 2005. Então, ele foi um colégio marista, né, na época masculino. Depois, ele precisou, é, passou né, foi crescendo, crescendo. Esse colégio ainda é muito tradicional aqui em Curitiba. Né? Então, aqui, por ser um colégio marista, né, religioso, eles tinham uma capela. Então, a capela é essa edificação aqui, ó. A entrada da capela se dava pela esquina aqui, né? Esse prédio tampa aqui, mas ele entrava bem na quina aqui, ó. É a outra esquina. Entrava por aqui, depois ele foi construído essa, né? Provavelmente tinha uma escadaria, tinha uma fachada de igreja nesse prédio, eles foram adaptando. E essa igreja depois foi utilizada, né, pelos estudantes. E com o crescimento do colégio, eles saíram desse espaço e ficou aí abandonado durante anos-luz. E quando ele foi vendido para um supermercado que ia fazer um depósito aí. Então, quando a Prefeitura de Curitiba descobriu que essa era a intenção do novo proprietário, fez uma permuta de dar um outro terreno que era da Prefeitura, mais próximo a não sei aonde, a BR, e fez desse espaço né, fez dessa capela, fez um teatro, né, o Teatro da Camerata Antíqua do Paraná. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu, toda vez que entro nesse teatro, talvez por ser a minha primeira coordenação, né, o meu primeiro grande trabalho, a menina dos meus olhos direito, né, eu tenho muitas meninas dos olhos nesses 20 e tantos anos, né, restaurando muitas coisas. Mas é emocionante. Toda vez que eu entro lá, eu me comovo. Foram 387, agora não estou bem certa, mas mais de 300 metros quadrados de restauro. Então foi quase insano. Né? Então, quando a gente chegou para restaurar, essa edificação estava assim, abandonada, né? Aqui foi aberto, aqui virou palco, né? Então teve uma mudança de uso, né? Na Europa é mais comum, principalmente fazer de igrejas, né? Bibliotecas ou já vi até casa de show. Mas aqui em Curitiba é um projeto muito novo, né? Ele é de 2005, mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo assim uma grande mudança no novo uso, né? E esse foi o resultado final, né? Então, todas essas paredes, esse planejamento em verde, dourado, todos esses caixotões, né? Aqui pegou fogo, gente. Essa edificação ficou muito tempo abandonada e, obviamente, né, o pessoal acabava invadindo. Curitiba é muito frio, né? Fizeram uma fogueira e ele acabou pegando fogo. Artigo número 6. A conservação de um monumento implica a preservação de um esquema em sua escala, né? Enquanto subsistir o esquema tradicional, será conservado e toda construção nova, toda destruição e toda modificação que poderiam alterar as relações de volume e de cores serão proibidas, né? Então, esse artigo 6, ele é muito rígido, né? Então, mas ele é muito necessário, né? Aqui, Ouro Preto, né? Esse é o centro histórico de Ouro Preto. Dessa altura, você não vê. Ah, mas não tem prédio em Ouro Preto? Tem, gente, claro que tem. Mas o centro da cidade é para cá, ou tá atrás do morro, sabe? Você não vê a paisagem, a modernidade não atrapalha a sua vista. E isso é fundamental. Eu comentei em alguma aula sobre
que é tão desagradável, daí você vai ver um monumento, vai ver... aqui em Curitiba a gente não consegue fotografar algumas coisas, porque é tanto fio, é tanta coisa passando na frente, você diz, gente, né, essa poluição visual. Então, esse artigo 6 fala sobre isso. Né? Olha aqui, ó, a gente não vê, né, a gente tem uma experiência quase que da época, né? Então você tem aqui um predinho, outro, mas você não tem aquele arranha-céu, aquele vidro, né? Aquela fachada em vidro azul, né? Parece um Ray-Ban pendurado. Aqui, né? Olha o quanto a gente perdeu, né? Olha a Casa Estrela aí novamente, né? Por uma questão de especulação imobiliária, essa casa não está mais nesse local, né? Olha que delícia, né? Isso é a cidade da Lapa, aqui interior, né? Região metropolitana de Curitiba, né? Então olha toda a planta dela, mas a gente tem um centrinho que te permite ter essa experiência, né? Essa é a Casa dos Cavalinhos, ela chama assim. Ela tem uns cavalinhos aqui na fachada. Então, claro, Curitiba não é mais assim, né? Esse é o Largo da Ordem. A gente fala tanto sobre a Igreja da Ordem, né? Seria aqui. Essa é quando eles estavam construindo a igreja Nossa Senhora dos Rosários e dos Pretos, ó, aqui a matriz de Curitiba, nossa catedral. Não é mais assim também. Né? Esse hoje é o centro histórico, né? Mas a gente tenta manter, pelo menos dessa vista a gente consegue. Se você olhar de lá para cá, você já não tem mais essa vista, mas em alguns pontos se mantém. Né? Artigo 7, o monumento é inseparável da sua história, de que é testemunho e do meio em que se situa. Por isso, o deslocamento de todo monumento ou parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda do monumento o exigir, ou quando os justificarem por razões de grande interesse nacional e internacional. Vamos falar da Casa Estrela mais uma vez. Eis a Casa Estrela aqui. Ela é importantíssima para nós curitibanos, não só para os curitibanos, mas arquitetonicamente ela é muito interessante, porque ela tem uma planta em estrela, né? E ela é inteira em madeira, toda ela por dentro é uma estrela, porém ela foi, eu passei sem querer o slide, eu achei que tinham mais slides sobre ela. E ela foi removida. Por quê? Por especulação imobiliária. Né? Então, assim, há um grande interesse nacional e internacional. Ela foi para o pátio de um estacionamento da Universidade PUC do Paraná, para não ser destruída. Então, assim, né? Artigo 8. Os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte integrante do monumento não lhes podem ser retirados a não ser que essa medida seja única, capaz de assegurar sua conservação. Né? Então, tanto se discute sobre os profetas, né? Morava tão pertinho, morava 15, nem 15 quilômetros, né? Conselheiro Lafayette é do ladinho de Congonhas do Campo. Né? E muito se discute, tira, não tira. Né? Então, segundo a carta, artigo 8 da Carta de Veneza, não tira. Né? A gente já tem dentro do museu, esqueci o nome do museu, muito próximo à igreja, a gente tem cópias, né, feitas por laser, por scanner, em que elas estão salvaguardadas, né? Não são os originais, mas os originais fazem parte da composição arquitetônica. Né? Então, aqui, né, veja o que está
né, os danos causados por essa exposição, né? Mas, enfim, segundo a Carta de Veneza, que é o que mais sustenta o fato deles estarem lá, é esse artigo número 8. Artigo número 9. A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e fundamenta-se no respeito ao material original e aos documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese. Isso é tão grande, gente. Foi ele que escreveu isso, eu tenho certeza. No plano das reconstituições conjecturais, todo o trabalho complementar, reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas, destaca-se da composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A restauração sempre precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do monumento. Então, né, aqui, essa é a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, a parte conventual, Petrópolis, e essa intervenção, ela tem cara de intervenção nova, então ela precisa, né? É uma coisa nova? Sim. É necessária? Sim. Então ela tem que ser reconhecível, ela não pode criar um falso histórico. Artigo 10. Quanto às técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação do monumento pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas da conservação e da construção, cuja eficácia tenha sido demonstradas por dados científicos e comprovadas pela experiência. Né? Então, aqui a gente fez... Né, colocou, esse é o forro da Igreja de São Francisco de Paula, aqui em Curitiba, e a gente usou uma nova tecnologia, né, para fazer, né, a gente consolidou aqui essas áreas brancas com primal. Então, uma tecnologia que está aprovada, que já foi... Tá, essa parte ainda está suja, tá, gente? Essa parte que já está limpinha. Essa foto é meio estranha, mas a gente não tinha muito ângulo para tirar. Esse é o acesso para o forro, né? Aqui é a escadaria para a gente chegar em cima. Né? Aqui a substituição, né? Então foi erguido essa Nossa Senhora da Conceição de Jacupiranga, né? Aqui essas telhas de amianto na época, então elas foram removidas, esses esteios, né, essa estrutura metálica que tinha aqui também, né, a gente descobriu que eles, quando refizeram o forro, eles abaixaram, né, o desenho do original, então isso foi refeito. Ficou lindo, ó. Olha aqui. Né? Então a gente fez a mesma queda que antes, porque obviamente quando você mexe numa queda, quando você altera um telhado, ele vai começar a te dar problemas, né? Então qual que é o dado científico para a gente voltar ao que era antes? Aquela parede foi construída para esse tamanho, esse modelo, essa altura de telhado e essa curvatura, né? Obviamente, aquelas telhas de amianto abaixadas davam problemas na sua alvenaria embaixo. Então, a gente tinha dado suficiente para refazer isso conforme, né, o desenho, a planta original. Artigo 11. As contribuições válidas de todas as épocas para a edificação no monumento devem ser respeitadas, visto que a unidade de estilo não é a finalidade a alcançar no curso de uma restauração. A exibição de uma etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais, quando o que se elimina é de pouco interesse, o material que é revelado é de grande valor histórico, arqueológico ou estético. O seu estado de conservação é considerado satisfatório, né? Então, o julgamento do valor dos elementos em causa da
e a decisão quanto ao que pode ser eliminado não podem depender somente do autor do projeto, né? Então precisa tudo ser discutido. Artigo 11, né? Então, aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, a gente tinha a informação que a ermida principal havia, né, essa substituição, né? Foi feita uma substituição, colocado um relógio. Esse relógio, curiosamente, né, a gente viu imagens dessa igreja, ou vai ver em alguma das aulas, e são umas bolas próximos do altar, eles tinham esses dois relógios. E eles foram removidos e foram colocados na parte externa, né? E foram trocadas, né? Esse telhadinho foi substituído. Então não é porque a original, mas olha, originalmente era assim, vamos trocar. Precisa realmente trocar? Há uma necessidade? Não, não há. Vamos aceitar, né, essa mudança. Mas, por exemplo, né, isso é inadmissível, esse anexo. Olha essa escada de acesso, né? E aqui, né, essa emenda aqui só dava problema, né? Então essa sim foi removida, né? Por exemplo, né, quando a gente chegou lá, essa igreja estava toda pintada de branco por um erro de interpretação de texto. E a gente decapou, né? E considerou, eu comentei dos relógios, os relógios eram aqui, tá? Os dois relógios que foram parar na torre. Aqui a gente tinha uma justificativa de que isso daqui é muito mais rico do que isso, né? Então se preserva, então vamos resgatar essa pintura. Né? Olhe como é que era essa igreja antes, né? Esse telhado, esse forrinho, né? Essa cobertura cobrindo toda essa área, né? Não fazia o menor sentido. Aqui também fechado, né? Isso tudo estava aqui, né? Eles cobriram tudo, embalaram tudo. Artigo 12. Os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais, a fim de que a restauração não falsifique o documento e a arte e a história. Né? Não se criar um falso histórico. Então, aqui, a gente já não tinha mais... Né, esse é o Palácio Episcopal de Mariana. É linda essa construção, gente. É linda. Né? Então, isso é novo. Então, ele foi feito em metal, né? Mas para não destoar do seu contexto todo, né? Do centro histórico, ele foi feito com características, mas ele não cria um falso histórico. Isso daqui é um ferro lindo, né? Isso é maravilhoso. Essa é uma das construções mais maravilhosas e é nova. Né? Aqui, alterar, né, alterar esse centro, aqui a gente precisa respeitar, né, todo esse processo. Aqui a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Mariana, né, também, né, respeitando essas modificações. Ela pegou fogo e eles reconstituíram e não se criou novamente esse falso histórico, né? Eles refizeram, mas mantiveram um branco, né? Então respeita, você nota que é novo, né? Aqui as consequências, né? Desse fogo, né? Aqui aqui, né, as consequências das labaredas, né, da ação do fogo, né, isso é pedra, gente, olha o estado que ficou isso, né, e eles recriaram o altar, porque era importante para a comunidade, é importante para a ação religiosa que acontece aí, né, então eles recriaram em branco para que não se criasse esse falso histórico, né, pode ser que
algum espectador leigo chegue ali e não saiba desse, né, não compreenda isso aqui, mas ele nota que isso é diferente, que isso é outro tempo, né, não confunde o espectador, né, respeita. Artigo 13. Os acréscimos só poderão ser tolerados à medida em que respeitem todas as partes interessantes do edifício. Seu esquema tradicional, o equilíbrio, a sua composição e sua relação com o meio ambiente. Né? Então, aqui, isso também em Petrópolis, olha essa escadaria passando no meio da, né? Tipo, não respeita muito, né, a área, né? Olha como a substituição por uma, né, por uma intervenção mais moderna, mas que traz uma claridade, né? Olha a luz que entra daqui, é a mesma janela, gente, ó. Né? Olha como isso atrapalhava a entrada da luz. Artigo 14. Os sítios monumentais devem ser objetos de cuidados especiais que visem salvaguardar a sua integridade, assegurar o seu saneamento e a manutenção e valorização. Os trabalhos de conservação e restauração que neles se efetuarem devem inspirar-se nos princípios enunciados nos artigos precedentes, ou seja, leia todos os outros, né? E salvaguardem e façam uma manutenção periódica. Então, número 15. Os trabalhos de escavação devem ser executados em conformidade com os padrões científicos. Devem ser asseguradas as manutenções das ruínas e as medidas necessárias à conservação e proteção permanente dos elementos arquitetônicos. Então, todo o trabalho de reconstituição deverá, portanto, ser excluído a priori, admitindo-se apenas a anastilose, ou seja, a recomposição e as partes existentes, né, mas desmembradas. Então, no artigo 15, né, devem ser asseguradas as manutenções das ruínas e as medidas necessárias à conservação e proteção permanente dos elementos arquitetônicos e dos objetos descobertos. Além disso, devem ser tomadas todas as iniciativas para facilitar a compreensão do monumento trazido à luz, sem jamais deturpar o seu significado. Então, essa é a Capela de Santana do Pé do Morro, em Ouro Branco, Minas Gerais. E Ouro Branco é bem pertinho de Ouro Preto, né? Elas são cidades vizinhas. E esse é um projeto arquitetônico de Iolo Maia e Jô Vasconcelos, né? Eles são expoentes da arquitetura pós-moderna do Brasil. E a gente vê, né, o cuidado que eles tiveram com essas ruínas, né, em Canjicado, né, as ruínas dessa igreja, e fizeram um projeto respeitando, né, e muito moderna, né, você consegue distinguir o que é a ruína, né, e olha quão bem acolhida ela está sobre esse projeto. Né, então é sobre isso esse artigo. E a gente vai, né, olha aqui também, né, uma outra imagem que faz também, né, que assegura essas ruínas. Artigo 16 e último, né? Então, os trabalhos de conservação e de restauração e de escavação serão sempre acompanhadas pela elaboração de uma documentação precisa sobre a forma de relatórios analíticos e críticos ilustrados com desenhos e fotografias. Na nossa aula número 7 e número 8, a gente vê, na 8 a gente vê essa documentação, né, como se monta essa documentação. Também tem o livro da Márcia Braga, que eu já indiquei para vocês em outras aulas, que também fala dessa metodologia, de todos esses pontos que a gente precisa seguir, tanto num projeto quanto num relatório final. Então, há uma obrigatoriedade em apresentar essa documentação. Né? Então, é importante acompanhar esse antes, durante e depois. Né? Aqui nessas imagens vocês veem bem esse processo. Isso tudo precisa estar documentado e justificado. Né? A gente já falou várias vezes sobre isso.
né? Então, né, antes, durante e depois, sempre essas imagens de antes, durante e depois são impactantes, né? Sempre muito bem-vindas. Então, só passando aqui até o finzinho.